Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e, durante 3 meses, falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, tereis tribulações. Mas, tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que vocês são exploradores em uma terra desconhecida. Vocês têm um mapa rudimentar, algumas informações básicas sobre o terreno, mas de repente encontram um guia experiente que conhece cada trilha, cada perigo, cada tesouro escondido dessa região. Vocês continuariam a jornada sozinhos com seu mapa incompleto ou aceitariam a orientação desse guia? Esta imagem nos ajuda a compreender a transformação profunda que as leituras de hoje nos apresentam. A passagem de uma fé incompleta para uma experiência plena do poder de Deus. Em Atos, Paulo chega a Éfeso e encontra alguns discípulos. À primeira vista, tudo parece normal. Eles são discípulos, seguidores do caminho. Mas Paulo, com sua sensibilidade espiritual aguçada, percebe que algo está faltando. Sua pergunta é direta e penetrante: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? A resposta deles é reveladora: nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Que situação extraordinária! Aqui estão pessoas sinceras, que acreditaram e foram batizadas, mas vivendo uma experiência cristã incompleta. Eles conheciam apenas o batismo de João Batista, um batismo de arrependimento, mas não de regeneração e poder. Esta cena nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria jornada de fé. Quantos de nós, talvez, vivemos uma experiência cristã semelhante? Conhecemos Jesus como Salvador, aceitamos os ensinamentos da Igreja, participamos dos sacramentos, mas ainda não experimentamos plenamente o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas? Paulo não se limita a constatar a situação, ele age. Explica-lhes que João batizava com batismo de arrependimento, mas que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando ouvem isso, são batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo impõe as mãos sobre eles. E então acontece o extraordinário: veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Que transformação radical! De discípulos com conhecimento limitado, passaram a ser pessoas cheias do poder de Deus, capazes de falar em línguas e profetizar. Não eram mais apenas seguidores intelectuais, tornaram-se instrumentos vivos do poder divino. Esta narrativa nos ensina algo fundamental.
A vida cristã não é apenas sobre conhecimento doutrinário ou conformidade externa. É sobre uma experiência viva e transformadora com o Espírito de Deus. É sobre permitir que Deus não apenas perdoe nossos pecados, mas também nos capacite com seu poder sobrenatural. Passando para o Evangelho, encontramos Jesus em um momento íntimo com seus discípulos. Eles acabaram de fazer uma declaração de fé. Agora sabemos que sabes todas as coisas e não precisas que alguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de Deus. A resposta de Jesus é ao mesmo tempo gentil e realista. Agora credes? Há uma nota de ternura, mas também um questionamento sutil. Jesus conhece a fragilidade da fé humana. Ele sabe que a fé que parece tão sólida em momentos de tranquilidade pode vacilar quando as tempestades chegam. E Jesus imediatamente profetiza sobre o que está por vir. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para sua casa e me deixareis sozinho. Que palavras dolorosas! Jesus está predizendo a dispersão de seus discípulos no momento de sua maior necessidade. Mas observem a progressão aqui. Assim como os discípulos em Éfeso precisavam de uma experiência mais profunda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus precisariam passar pela provação para chegar a uma fé madura. A fé que declaram ter neste momento ainda não foi testada no fogo da adversidade. Quantas vezes nossa própria experiência espelha esta dinâmica? Declaramos nossa fé com confiança quando tudo está bem, quando estamos na companhia de outros crentes, quando a vida flui tranquilamente. Mas quando as pressões chegam, quando enfrentamos oposição, quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, descobrimos quão frágil nossa fé pode ser. Jesus, em sua sabedoria e compaixão, não condena os discípulos por esta fraqueza futura. Em vez disso, ele oferece esperança. Mas não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Mesmo na hora mais escura, quando todos o abandonaram, Jesus sabia que não estava verdadeiramente sozinho. Sua confiança estava ancorada não nas promessas humanas, mas na fidelidade eterna do Pai. E então Jesus oferece palavras que deveriam estar gravadas em nossos corações. Estas coisas vos disse para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que promessa extraordinária! Jesus não nos promete uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, Ele é honesto sobre as aflições que enfrentaremos no mundo. Mas Ele nos oferece algo muito melhor que uma vida fácil. Ele nos oferece paz em meio às tempestades e a certeza da vitória final. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas leituras se complementam de maneira bela e poderosa. Elas nos mostram tanto nossa necessidade quanto a provisão de Deus para essa necessidade. Primeiro, como os discípulos em Éfeso, podemos precisar de uma experiência mais profunda do Espírito Santo. Talvez você tenha sido batizado, confirmado, e seja um membro ativo da comunidade de fé. Mas você já experimentou verdadeiramente o poder transformador do Espírito em sua vida? Você conhece a diferença entre religião como informação e fé como transformação? Segundo, como os discípulos no Evangelho, precisamos de uma fé que seja testada e refinada. A fé verdadeira não é aquela que nunca foi desafiada, mas aquela que passou pelo fogo e emergiu mais pura e forte. As aflições que Jesus menciona não são obstáculos à nossa fé. São oportunidades para que nossa fé se aprofunde e amadureça. Terceiro, precisamos da companhia constante do Espírito Santo. Assim como Jesus não estava sozinho porque o Pai estava com ele, nós não estamos sozinhos porque o Espírito de Deus habita em nós. Esta não é apenas uma verdade teológica abstrata, é uma realidade prática que pode sustentar-nos nos momentos mais difíceis. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente nesta realidade espiritual. Se reconhecêssemos nossa necessidade do poder do Espírito Santo não apenas como uma experiência inicial, mas como uma renovação constante. Se encarássemos as dificuldades da vida não como evidência da ausência de Deus, mas como oportunidades para experimentar sua presença de maneira mais profunda. Paulo não se contentou em deixar os discípulos em Éfeso com uma experiência incompleta. Ele os guiou para uma experiência plena do poder de Deus. Da mesma forma,
Jesus não nos deixa com promessas vazias diante das dificuldades da vida. Ele nos oferece sua paz, sua presença e a certeza de sua vitória. Que possamos ser como aqueles discípulos transformados em Éfeso, cheios do Espírito Santo e manifestando o poder de Deus em nossas vidas. Que possamos ter uma fé que, mesmo quando testada pelas aflições do mundo, permanece firme na certeza de que Cristo venceu o mundo. E que, independentemente das tempestades que possamos enfrentar, encontremos nossa paz não nas circunstâncias que nos cercam, mas naquele que habita dentro de nós pelo seu Espírito. Que sua presença seja nossa companhia constante, seu poder nossa força diária, e sua vitória nossa esperança eterna. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que abundem na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.